já está na hora. Passou rápido. Eu estava curtindo a musiquinha, tão bom. A musiquinha gostosa. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Já agradecendo a todos pela presença e pedindo àqueles que estiverem com o celular que possam estar desligando ou colocando no modo silencioso, porque hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da casa, que estamos estudando sobre ensinos de Jesus, né? Dessas mensagens maravilhosas que precisamos estar atentos em todos os dias. E temos aí hoje a nossa irmã Enir Neves com o tema Maria de Magdala. Vamos estudar sobre a Maria de Magdala, sobre esse tema tão importante, sobre esse exemplo, né? Esse momento aí da Maria de Magdala para todos nós. E no próximo sábado nós teremos a nossa irmã convidada, Denise Pinhão, com o tema Autodescobrimento, uma busca interior. Também bem bacana esse tema, precisamos estudar bastante. Então estaremos aí com a nossa irmã Denise Pinhão no sábado, dia 19. E no dia 22, na terça-feira, nós teremos a nossa irmã Bárbara Dutra com o tema Monogenia Diabólica. No dia 26, no sábado, no quarto sábado, nós teremos a nossa irmã Rosângela Valadares, também uma convidada da nossa casa. Ela vai estar nos trazendo o tema O Vazio Existencial. E finalizando o mês, no dia 29, terça-feira, Explosão da Mediunidade com a nossa irmã Rosa Silveira. Então, temas bem importantes para estudarmos, precisamos estar bem atentos. E eu sempre falo aqui da Rádio Rio de Janeiro, né? Para a gente estar aí sintonizando com a rádio, tem temas maravilhosos, estudos muito bons. E música, né? Música, terapia, é muito bom a gente estar sintonizado na rádio, ouvindo essas músicas que a gente estava ouvindo aqui agora, né? Ai, a gente se eleva, é tão gostoso. Então a gente precisa estar sintonizado na rádio, né? Estarmos aí ouvindo essas músicas e esses momentos espíritas tão importantes para nós. E como a gente fala aqui também, estudos na nossa casa têm acontecido toda terça às 19 horas, o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está acontecendo nesse momento lá atrás. Quinta-feira, às 19h20, é o estudo do Livro dos Espíritos. E também nas quintas, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Quem quiser vir, pode vir aqui à nossa casa, estamos abertos. E sábado, nós temos também o ESG, que aquela pessoa que não pode estar aqui na terça, né, devido ao trabalho, ou faculdade, ou estudo que faz fora da casa, então quer vir, pode vir aqui ao sábado às 10h30, nós estaremos aqui estudando o ESG, tá? E a gente também tem a nossa evangelização acontecendo paralela à nossa reunião. Quem quiser trazer a sua criança, o seu jovem, pode vir à nossa casa, estamos aqui abertos todos os sábados, tá bom? Internautas que estão me assistindo, venham também estudar, tá? Não fica só aí vendo no computador, não. Que eu gosto de vir presencial, né, Antônia? A gente gosta, né, Antônia? Então, a gente gosta de estar aqui junto, é bom, é gostoso. Aqueles que puderem vir, tragam seus entes queridos, seus sobrinhos, seus netos, né? E a casa fica aqui feliz com todo mundo aqui conosco estudando, né? Então, depois dessa divulgação das nossas palestras, dos nossos eventos aqui na casa, nós vamos fazer a leitura da página do livro Fonte Viva, ditada Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 166, sigamos-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, são palavras de Jesus, está em João, capítulo 8, versículo 12. A quem admire a glória do Cristo,
mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguimos-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos trabalhadores do bem, por todos aqueles, Senhor, que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. É que rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua paz, o teu amor. Que esta rogativa, Senhor, se estenda por todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que neste momento se sentem desamparados, solitários, mas que sabemos, Senhor, que tu estás em todos os momentos ao nosso lado, nos orientando, nos dando a força e a coragem que precisamos para caminhar, Senhor, neste caminho de luz, em elevação para todo sempre. Sabemos, Senhor, que temos a tua guarda, o teu amor, mas com a certeza da tua presença entre nós, Senhor, é que vamos seguindo e pedindo, Senhor, que nos abençoe, nos ampare, que nos dê sempre oportunidades de trabalho. Abençoe também, em especial, a nossa irmã Eni, que nesta noite vai nos trazer o teu evangelho, Senhor. Que ela seja intuída e amparada, que ela tenha força, coragem para continuar, Senhor, nesta caminhada evolutiva, trazendo sempre o teu evangelho para todos nós, para a sua vida, Senhor. Abençoe-nos nesta noite, que possamos estar receptivos a todas essas bênçãos de luz. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Eni. Obrigada, Rosa. Boa noite. Vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, né? Nós estamos estudando agora esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Estamos fazendo o estudo da segunda parte, né? Porque na primeira parte são as parábolas, na segunda são os ensinos de Jesus através dos apóstolos, o que os apóstolos nos trazem. E hoje a gente vai falar sobre Maria de Magdala. É o nosso tema de hoje. Para a gente saber quem é essa mulher, quem foi essa mulher, o que ela representa para nós. Acho que até a página inicial trouxe muita coisa, né? Ela viveu o Evangelho, ela viveu o amor de Jesus a partir do momento que ela conheceu. Então, ela é um exemplo muito bonito, que nem sempre a gente tem muita notícia sobre ela. Acredito que seja por questões
daquela época de não darem valor à mulher, então até os apóstolos não citavam muito ela, não tem muita coisa sobre a vida dela, não tem uma biografia mais assim robusta sobre ela, né? O que a gente sabe mais, assim, de acordo com o que a gente vai estudar agora, é que Chico trouxe mais notícias sobre ela do que a gente tem dos apóstolos, coisas mais consistentes sobre a vida dela. Isso é muito interessante a gente ver, né? E saber, porque a gente sempre fala dela passando, aquela passagem, as passagens em que ela participou. E o pior é que não foram passagens simples da vida de Jesus, não foi. Não foram momentos, ela simplesmente, a partir do momento que ela o conheceu, ela seguiu verdadeiramente, ela se transformou através do amor dele. Então, eu acho que é um recado muito importante para nós, para que a gente perceba isso. A gente já está recebendo o recado de Jesus, né? O que a gente está fazendo com esse recado? Será que a gente já está colocando ele em ação, né? Já está nos transformando? Nos transformar é difícil, mas é possível, né? Então, assim, foi muito bonito fazer esse estudo, é muito bom, e fica aqui o convite antecipadamente, que vocês procurem, que a gente vai dar uma dica aqui, eu trouxe as dicas dos livros que a gente pode ver de Chico, que traz, assim, de uma maneira muito mais clara para nós, sem ser as mensagens dos apóstolos, né? Que eles nos trouxeram falando das passagens, do que aconteceu, mas nada realmente da vida dela. Então, eu fiquei pensando que primeiro a gente teria que elucidar aqui, né? Saber quem foi Maria de Magdala, né? Será que a gente sabe? Porque a gente fala Maria de Madalena, Maria de Magdala, e tem hora que dá dúvida, fala Maria em alguma passagem, a gente não sabe qual Maria que foi, né? Que as Marias eram muitas, né? Então, é bem interessante a gente dar uma olhadinha quem foi Maria. Maria Madalena foi uma das mulheres que acompanhava Jesus e seus discípulos, prestando apoio com seus próprios recursos. Sua devoção era tão grande que ela permaneceu ao lado de Jesus até o final, estando presente na crucificação e testemunhando o sofrimento e a morte de Cristo. Quando fala aqui nos apóstolos, né, porque Mateus trouxe passagem dela, Lucas, né, João, todos trouxeram. Então, eles falam Maria, às vezes Maria Madalena, às vezes Maria de Magdala, e aí a gente acaba não estudando isso bem. A gente escuta Maria, a gente imagina logo que é Maria de Mãe de Jesus, não é? Quantas vezes você acha que foi Jesus viu, foi a mãe dele lá? Foi a mãe dele? Não foi, foi Maria de Magdala, não é? Então, por que não foi Maria, mãe dele, e foi Maria de Magdala, né? Porque ela trouxe esse sentimento, não que a mãe dele não trouxesse, mas ela foi esse discípulo que realmente, né, seguiu com ele o tempo todo. Ela esteve com ele a partir do momento que ela o descobriu, a partir do momento em que ele fez aquela unção lá e que ela se curou, né, em lágrimas, ela chorava, e ele perdoou ela, por várias passagens, todas elas, né? Ela sempre escolhia a boa parte, que era estar com Jesus. Lucas fala aqui, ó, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Será que é essa a parte que nós estamos escolhendo? Né? No início, Lucas traz assim também, ó, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por quê? Ele o perdoou, mas ela acreditou. Foi a fé dela que o fez curá-la, né? Expulsando os demônios. Então, a tua fé te curou. Então, em todas as passagens, eles dão a ela, a Maria Madalena, né? Quando saiu os 7 demônios, tudo eles dão a ela. Por que ela conseguia aquelas coisas? Por causa da fé dela, por causa desse amor que ela descobriu por Jesus. Ela foi transformada pelo amor dele, né? Ela sempre seguia Jesus até o finalzinho. E no finalzinho, né, foi ela que preparou, ela que viu, Jesus a chamou e ela reconheceu ele quando ele falou Maria. Jesus reconheceu. Então, foram as passagens, né? Então, ela traz lições profundas. Essas lições precisam se tornar conhecidas para o nosso proveito, para a gente aproveitar, né? Para a gente poder entender.
Porque não é só pela inteligência que o homem se eleva a Deus, não é. É isso que a gente tem que saber, né? É também pelo coração e pelo sentimento. É aqui essa mensagem que traz o livro. O sentimento, que ele é a alma da virtude e ele é o motor das grandes ações. A gente não consegue fazer grandes ações só com a inteligência. A gente é movido pelo sentimento. A gente até fala na escola, a gente que é professor, que se não tiver alguma coisa para motivar, para mover aquele aluno, se não significar nada para ele, ele não aprende. Um dia eu perguntei para o médico, doutor, eu não gravo nada. Ele falou, grava sim, você grava o que você quer. Aí a gente fica pensando o que a gente gravou da infância, o que a gente grava às vezes de um encontro. Cada um grava uma coisa diferente. Por quê? Não é? Não é porque a inteligência... É porque cada um tem um sentimento, aquilo que move, que te mexe, que move o seu sentimento, né? Então, o sentimento é muito importante para nós entendermos isso. Virmos a casa espírita, tentar entender isso, para transformar isso, tem que mexer conosco, tem que mexer com os nossos sentimentos. É essa lição que de Maria de Magdala nos traz, né? E aqui na lição diz assim, ó, tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Madalena, arrebatada pelo amor de Jesus, renuncia aos gozos da terra e segue os passos do Galileu humilde em sua alta missão de regeneração e de redenção. A palavra do moço da Galileia, repassada de doçura, cheia de mansidão, a arrebata e com ele inicia a sua tarefa de caridade, de amor. Então, a partir do momento que ela conhece as palavras de Jesus, ela consegue, através dessa emoção, por quê? Porque ela acreditou, porque ela teve fé, né? Antes daquilo ela sofria muito, e ela acreditou nesse moço que passava, que fala até a palavra moço, né? Que passava, que as pessoas falavam, mas quando ela ouviu, só em ouvir, aquilo mexeu com os sentimentos dela. E ela conseguiu, né? A palavra dele, né, foi repassada com muita doçura. E a doutrina judaica, cheia de preconceito para com as mulheres, foi esmagada pelo brado do amor divino, pelo verbo poderoso de Deus. Porque também tem isso. Naquele período, as mulheres não se colocavam, né? Elas eram submissas. Você vê, Maria de Magdala, ela deixa de ser Maria de Madalena para falar que ela é Maria porque mora em Magdala, né? Joana de da onde? De Cusa, né? Então, as mulheres não tinham o nome próprio, o nome dela era sempre associado ao lugar que morava, ao marido que tinha. Então, a gente vê que as coisas estão mudando. Hoje nós temos o nosso nome, graças a Deus, podemos fazer isso, né? E ainda assim, ainda não conseguimos nos transformar a ponto. Agora, imagina a força dessa mulher, o desejo dela de transformação e o sofrimento também, porque ninguém muda sem sofrimento, ninguém se transforma sem sofrimento. A gente tem o exemplo da borboleta, né? Porque ela passa, é como se fosse quanto sofrimento até ela chegar à borboleta. E com certeza ela também teve esse sofrimento. Isso que a gente acha bonito a leitura, aconteceu assim, se transformou. Mas será que foi fácil? Né? Qual foi esse movimento? Como era a vida dela anteriormente, né? E a história de Maria de Magdala é a história de reabilitação da mulher para o cumprimento de seus deveres cristãos. Jesus não faz seleção de sexo em seus trabalhos missionários. Ao contrário, ele acerca-se das mulheres, mesmo que sem que ele falasse, pressentiam naquela eminente figura o Messias prometido. Porque também tem até uma pesquisa, dessas pesquisas que nós fizemos, que fala que as mulheres são mais sensíveis, elas são até mais medianizadas. Então, essa sensibilidade, ela soube usar, porque quantas vezes nós temos essa sensibilidade e não acreditamos, não aproveitamos essa sensibilidade, né? Então, Jesus já tinha essa percepção. E não era preciso que Jesus lhe demonstrasse sua individualidade, que fizesse milagres e prodígios para que crescessem. Elas adivinhavam, né? As mulheres das passagens que nós temos, elas adivinhavam
que Jesus era o profeta, né, prometido. E é sem dúvida por esse motivo que o mestre, na folga dos seus trabalhos missionários, tinha prazer em descansar na aldeia de Betânia, onde, com especialidade, se hospedava em casa de Marta, Maria e Lázaro. Era ali que ele se abria em suas consolações mais doces, em que, em amenas palestras, falava da vida de além-túmulo, cujos ensinos não ousava ainda confiar aos seus discípulos. Então, ele já conseguia confiar naquele grupo ali, né? A Maria, a Marta, a Lázaro, coisas que ele não podia falar com qualquer outro, porque senão seria crucificado e tudo, né? Então, esse tema, gente, é um tema que trata da libertação da mulher, né? Dessa possibilidade. Aí eu fiquei pensando, no mês de Outubro Rosa, que bonito, né? Da gente se cuidar, não só se cuidar do nosso corpo, não só se cuidar né, da parte material, mas da parte espiritual. Porque nós temos essa possibilidade, essa condição, né? Aqui mesmo nesse livro fala, ó, em 360 pessoas magnetizadas, o Bertillon, né, a pesquisa, 265 eram mulheres. E de um estudo feito em 17 mil indivíduos, a mulher representa percentual mediúnico de 12%. Olha, até nesse livro já traz essa porcentagem da mediunidade da mulher. Então, a Maria, ela é essa figura, né, no Evangelho, que traz que fala desse amor verdadeiro da mulher espiritual, que fala desse amor verdadeiro, né? Muitos escritores eles exaltam, né, a figura de Maria. A Igreja até chegou a santificá-la. Se estudarmos a vida de Maria, veremos que ela tem extrema dedicação às mulheres, extrema. Esse amor gentílico foi substituído naquela criatura pelo amor divino. Por toda parte, ela segue com rara abnegação a seu Salvador. Então, aqui traz toda essa disponibilidade que Maria trouxe para nós, né? E a gente vai ver aqui, nesse estudo que a gente fez sobre Maria, né, que Maria de Magdala seguia referindo-se à cidade de origem, né, que ela, na Bíblia, não afirma que Maria de Madalena foi uma prostituta, embora ela tenha mudado toda a vida dela, porque também tem algumas passagens que dá a entender que ela era, diz que não, né? Maria passou pelos principais acontecimentos da vida de Jesus, ela participou, e ele, né, na vida dela, na libertação dos 7 demônios, ela seguia Jesus em todo o tempo, ela presenciou a crucificação dele, ela encontrou com ele no momento em que ele ressuscitou, e ele anuncia a ressurreição, ela que anuncia, ela que leva para os, né, apóstolos que Jesus, né, vai voltar. Ela só não pôde tocá-lo porque ele ainda não tinha ressuscitado. E ele falou, não me toque, né, que ainda vai acontecer. Então, nós podemos aprender isso tudo na vida de Maria, são lições mesmo, né? Lições de fé, lições que traz a experiência dela. E Maria traz tudo Maria de Madalena traz tudo assim, todas as possibilidades de que a gente pode passar. Nos mostra, acrescenta para nós que essa possibilidade, que foi até falada na nossa página, existe. Basta o quê? A gente mudar. E não, né? Porque as lições de Thaís nós já encontramos, né? E a mediunidade de Chico foi muito importante para trazer, para elucidar assim, alguns fatos que Maria nos trouxe, né? Ele faz um apanhado geral da existência de Maria de Magdala na Terra. Aí ele sugere, Chico sugere, né? Não é Chico, essa mensagem aqui foi de Gerson Monteiro, ele traz esse artigo. Eu achei muito interessante trazer para nós esse artigo, porque ele traz Maria de Madalena através de Chico. Aí ele traz para nós quais livros? No Boa Nova, do Jesus do Lar e no Roteiro de Jesus. Então ele traz os espíritos que trazem notícias dela e foi organizado por Chico nas obras, né? Então a gente pode conhecer melhor essas passagens de uma forma mais
mais concreta, porque todas as passagens é sempre muito, né, aquela passagem por cima. E Jesus e Gerson, através de Chico, né, trouxe esse apanhado que ele fez de coisa da vida dela. Ele fez um apanhado nas obras de Chico para nós entendermos. E a gente trouxe até assim, ó. Ele traz temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra, Jesus agindo, curando, exemplificando, tudo isso junto com Maria, né? Jesus agindo após sua volta ao mundo espiritual, e traz também algumas dúvidas que nós temos sobre Madalena. Ele diz que é verdade que certos religiosos levantam dúvidas quando a sua vida é pregressa, que eu já falei aqui, né? E, segundo eles, não há nenhuma referência no Novo Testamento que esclareça essas dúvidas. Mas a obra de Chico nos traz, né? Ela é confiável, né? Porque os fatos são ocorridos e ela é trazida no capítulo 20 da obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. Olha como é que ele fala no início do capítulo. Ele diz assim, ó: Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, né? Em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Ela vivia uma vida, né, de muita sociedade, mas também não diz que ela era uma prostituta, né? Só diz que ela vivia intensamente. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores, singelos por lábios tão divinos. Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e desalento. Ó, fala do sofrimento dela. Com toda essa busca de felicidade, ela não era feliz, né? Continuava sequiosa. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Então, a partir do momento que ela escutou as palavras de Jesus, nada mais do mundo lhe satisfazia, né? As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Como vimos, Madalena, depois de levar uma vida de prazeres em companhia de patrícios romanos, tomara-se de admiração profunda por Jesus. E neste mesmo capítulo, informa Humberto de Campos que certo dia ela procurou o mestre na casa de Pedro, quando ao fim do diálogo Jesus lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então, ela, nessas pequenas palavras, né? Porque não é porque a gente lê um capítulo todo, o evangelho todo, e a gente não consegue entender, né? Mas nesse pequeno diálogo, ela traz isso tudo para ela e realmente vai, né? Ó, sacrifica-te e ama sempre. A gente não está sempre lendo isso, né? Bem-aventurados os aflitos. Longo é o caminho, difícil a jornada. Alguém falou para nós que ia ser fácil, né? Estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então, se a gente se apegar a esse pedacinho, a gente vai ter problemas para a gente progredir na nossa escalada aí, né, evolutiva. Quanto temor que nós temos, quantas dificuldades, né?
E a gente não tem essa fé. Ela se agarrou a isso, né? Se agarrou à fé dela e foi. E ela continuou o tempo todo seguindo ele até, né, no final, depois que ele é crucificado, né? E ela vai dar assistência, ela parou de dar, né, de segui-lo, o que ela fez? Ela foi dar assistência aos leprosos. Será que nós faríamos isso hoje, depois de, né, deixar aqui a nossa, né, depois de escutar esse pedacinho aqui, será que nós teríamos coragem dessa assistência, né? E olha que hoje nós temos toda a medicação, temos todas as possibilidades, né? Será que a gente já tem essa coragem? Então, depois da morte do Cristo, Madalena foi residir em Dalmanuta. Quando certo dia um grupo de leprosos veio procurá-la. Procediu da Idumeia aqueles infelizes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles e reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras do Mestre. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. Maria Madalena, diante disso, se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles, passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo. E em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes de lepra. Sentindo-se ao termo da sua tarefa meritória, Maria de Magdala abandonou o vale para ir ao encontro de seu círculo pessoal em Éfeso. Então, ela pegou a doença a partir, né, desse movimento de auxiliar os outros. Porque ela sabia que ia pegar, porque a medicação não existia, o apoio, né, da sociedade não existia. Mesmo assim, ela continuou, né, seguindo Jesus, acreditando, porque ele falou para ela, nada temas, é preciso crer somente. Então, é crer, é a fé, né? E ela foi recebida por Jesus. Lá no Boa Nova, diz que ela foi recebida por Jesus. Uma noite, atingiram o auge e as profundas dores que sentia. E em dado instante, observou-se que em seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava sensação de alívio. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e lhe prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus reacolheu brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Pensou? Que alegria, né? Já passaste a porta estreita. E a gente quer passar a porta larga aqui. A gente não é tão, né, tão sem fé que a gente quer a porta larga e aqui. Ela passou a porta estreita para poder, né, chegar aos céus. Então, como vimos, né, essa revelação de ordem espiritual, não foi de ordem material. É esse o recado que ela nos traz, né? Através dos canais da mediunidade, vem esclarecer aspectos da vida de Maria de Madalena não citados pelos evangelistas, mostrando quem de fato era ela moralmente. Sua conversão pelo próprio Cristo, seu trabalho de autoaprimoramento através do amor ao próximo, a sua bela passagem de retorno ao mundo espiritual. Ela foi recebida nada mais, nada menos por Jesus. Pensou? Como aquela que conseguiu vencer a si mesma e muito amar. Essa é a passagem que a gente tem no Boa Nova. E o livro Boa Nova, né, gente, ele é todo de passagens assim, muito... que mexem muito com a emoção da gente, né? Todas são muito lindas, né? De uma maneira assim espetacular. Quem não leu, vale a pena ler, quem leu, vale a pena reler, porque é um livro muito lindo. E olha como as passagens são totalmente diferentes, como os homens nos trazem, né? Os apóstolos eram homens que viviam com Jesus, como nós, cheios de imperfeições. Mas quando Chico, né, trouxe através de Humberto de Campos, ele trouxe a realidade, realmente, o que aconteceu. E é muito bacana a gente saber, né, entender o outro lado. É por isso que a gente está aqui, né, hoje, estudando a vida dela. Porque a parte
material, a gente já conhece, já lemos várias vezes, através de vários, né? João, Lucas, Mateus, várias vezes. Mas através de Humberto de Campos, né? Através, né, da mediunidade de Chico, nem sempre nem todos nós já lemos, ou a gente nem lembra, porque a gente acaba deixando passar. Mas é essa parte que a gente tem que lembrar, é essa parte que tem que estar viva dentro de nós. É essa passagenzinha da fé, de que tem a porta estreita, mas vai dar tudo certo. Né? E que está tudo certo, está tudo certo. E pode ser melhor se nós nos modificarmos. Essa é a diferença. Qual é o nosso papel? O que nós já modificamos, né? Aí aqui no nosso livro, né, ele fala do que nós temos que fazer. Ele fala assim, ó. E depois, na mesma tarde, né, que os apóstolos reunidos, com as portas fechadas, viram Jesus entrar, ele tomou o seu lugar entre eles, falou-lhes com doçura, né? Jesus veio, ressuscitou, falou com doçura, e falou: ide para Jerusalém, e não vos retirei de lá, até que se cumpram os dias em que haveis de receber o Espírito, para depois sairdes para toda parte a pregar o Evangelho. Foi esse recado que Jesus deu, né, para os apóstolos. Mas Madalena é o espelho no qual as mulheres cristãs devem mirar-se para serem felizes, não só nesta vida, como também na outra. É uma parte muito linda, né? É um recado para as mulheres. Me desculpem os homens. É um recado para nós, né? Porque o espírito não tem sexo, né? Mas para nós, porque às vezes a gente, como mulher, se sente inferior, como mulher acha que não pode, né? Acha que está aquém das possibilidades, mas não, estamos todos no mesmo patamar que podemos conseguir, todos nós, né? E o Espiritismo, salientando o papel de Madalena, desempenhou no cristianismo, ele vem concorrer para a libertação da mulher do fardo do mundo e do jugo das religiões sacerdotais, e que viram as mulheres nesse momento como não eram importantes, né? Ele vem garantir-lhe o direito do estudo, do livre exame e até do apostolado, porque ela foi do apostolado, mas ela não é citada lá, né? É no trabalho espírita, porque não lhe faltam dons, que a mulher pode progredir com maior facilidade. É pelo estudo, é pela instrução que ela se libertará do preconceito e das modas nefastas que a deprimem, tornando-a fator de concupiscência e da sensualidade, né? A gente fica presa no mundo material, preocupada com um monte de coisas materiais, desse nosso papel aqui, mas o nosso papel é como o do homem, de a luta, de conseguir, de chegar até lá. Jesus fala disso para ela, né? Jesus fala disso para Maria e dando um recado para nós também, para qualquer mulher, né? O mundo se transforma. A mulher precisa renovar-se no espírito do Cristo. Dotada de sensibilidade e receptiva para as revelações do além, ela deve tornar-se dócil, estudar, instruir-se para libertar-se do jugo da igreja e, consciente dos seus deveres e de seus dons, auxiliar a obra de espiritualização sobre o influxo do Espírito da Verdade, encarregado de realizar na Terra o reino de Deus. Quando eu aqui, né, nesse livro nos traz essa mensagem, a gente pensa que por que a gente tem que se libertar do jugo da igreja? Porque nas outras, a gente traz isso enraizado na gente, dessa falta de possibilidade, de achar que a gente não consegue. Então, isso vai ficando, né, enraizado nas nossas... E a gente tem que mudar esse curso, tem que ter força mesmo, né, nos auxiliarmos aos outros para que a gente continue sendo consciente dos seus deveres. Todos nós temos esses deveres de caminhar. Não é mais escolha, livre-arbítrio, não é. É consciência. Será que nós já temos consciência desses deveres? Ou a gente acha que tem que ficar só na parte de Marta, né? Limpando a casa, fazendo as coisinhas lá
e não se dedicando a outra parte espiritual? Porque a gente já vem carregando isso, né? Já colocaram isso como se a gente não pudesse fazer. Mas a gente tem que mudar isso. A gente tem que ter mais preocupação com a nossa parte espiritual, que é aquela porta estreita que a gente vai passar, e ter certeza disso. Temos que nos preocupar com as coisas materiais? Sim. Mas a parte espiritual tem que ser a parte principal de nossa vida, porque é o nosso caminho, é a nossa certeza, é o nosso futuro. E se não pensarmos no futuro, como que vai ser? Continuamos aqui, né, parados nesse movimento pequeno e não damos essa partida. Então, estudarmos essa vida de Madalena, né, esse amor dela é fazer com que nos fortaleça para essa parte boa da vida, né? Para essa parte de que a gente pode, que através da fé nós conseguiremos, dessa parte em que tudo vai dar certo e que tudo está certo também. Tudo que a gente passa tem algum motivo, né? E que a gente tem que cumprir isso. E interessante assim, a gente fica com medo, quer dizer, a falta de fé, a gente não faz. Mas quando a gente enfrenta, a gente não consegue. A gente enfrenta, a gente vai lá e faz. Se você fica enrolando para fazer aquilo, fica enrolando para aceitar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Aí você, não, bota uma desculpa aqui, bota a desculpa ali, bota a desculpa lá. Não é assim a nossa parte de ação? Ah, não vou não. Ou então eu vou, assisto ali, mas não tenho tempo. Mas na medida que você enfrenta, o tempo aparece, você transforma aquele movimento e você consegue. Isso é a fé. Essa é a fé que Madalena nos traz e que ela, em uma das partes que a gente estudou, que ela é comparada até a Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, né, também foi da mesma forma. Depois que ele acreditou, o que ele fez? Foi embora e conseguiu, né? E a dela foi mais difícil do que a dele, porque ele tinha um caminho mais certo do que o dela. Elas já viviam na vida mais, né, mais mundana. E ela também não conseguiu? Então nós também conseguiremos, né? Essa personificação da mulher espírita aí, que é em todos os espíritos, né, em nós, é para que nós possamos entender isso, envolvermos nisso, nessa parte dela de força, de fé, de acreditar, né? Porque antigamente havia um grande desprezo pela mulher, né? A mulher era secundária, hoje não. Hoje nós temos o nosso protagonismo, hoje a possibilidade é muito mais fácil. Então agora a porta para nós não está tão estreita, a nossa porta já está se alargando, né? Através das nossas conquistas. Então a gente tem mais condição. Tem várias partes aqui que falam dessa transformação, né? Maria de Madalena, ela é a mulher que Jesus, ele começou com ela tirando os espíritos maus, né? Olha só. E às vezes a gente já tá no bem e não consegue. Olha como é que foi o começo dela. Olha quanta dificuldade. Ela doente, obsediada, né? Já começou assim. Olha o início da vida dela. E às vezes a gente começa ali, desde pequeno, escutando as palavras de Jesus, desde pequeno numa família religiosa, desde pequeno trabalhando, ainda assim perde uma encarnação inteira e não consegue. Será por quê? O que falta em nós? Eu acho que fica aí a reflexão para nós de pensarmos o que nós estamos esperando para fazer essa modificação. Jesus, o tempo todo, nos dá essa esperança. O tempo todo ele fala, não só para Maria de Madalena, mas para todos, né? Todas as passagens são nesse sentido. Ele veio exemplificar isso. Então, o recado é esse, que a gente possa transformar a nossa vida, né? A importância dessa nossa libertação. Libertar de quem? De outro? Libertar de quê? De nós mesmos, das nossas dificuldades. A libertação parte de dentro de nós, do livre-arbítrio. Nós que fazemos isso. Nós não somos infelizes por causa do outro, nós não estamos sofrendo por causa do outro, nada disso. Todo o movimento da nossa vida, toda a dificuldade da nossa vida
é fruto de nós mesmos, das nossas ações, do nosso pensamento, da nossa dificuldade, da nossa falta de fé. Será que a gente já pensou nisso? Será que a gente pensa nisso? Quantas das vezes a gente coloca assim, quando eu arrumar um marido assim, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa assada, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego assim, eu vou ser feliz. Não é assim que a gente faz? Eu acho que a gente pode ser feliz hoje, né? Dando valor ao que nós temos, e tudo que nós não temos, vamos procurar ter, vamos correr atrás, a gente vai conseguir. Essa fé que nos falta, essa fé que move, não é essa fé de achar que acredita, mas essa fé que move, essa fé que transforma em ação, que modifica a nossa vida. E a felicidade é isso aí que é o nosso caminho, né? É chegar na espiritualidade. Já pensou? Jesus nos esperando? Se minha mãe daqui material estiver me esperando, eu já agradeço muito. Imagine Jesus nos esperando, né? A espiritualidade amiga já está ali cuidando da gente o tempo todo, mas Jesus, se a gente tiver essa pontinha de alegria, né? Chegou assim, doer meu coração. Será que a gente, né, chega a esse ponto? Chegaremos sim. Basta a gente se transformar, basta a gente querer transformar aí nessa borboleta, que a gente fica só no casulo, não quer sair do casulo, não quer se transformar, porque acha que dando outros saltos, ou ficando ali dentro do casulo é mais quentinho, é mais confortável, não dá medo. Às vezes acho que é isso que a gente quer, né? Não sair do casulo, não se transformar em borboleta. E é isso que está aí. O convite aí da primavera é a gente se transformar em borboleta, né? E na vida. Então, assim, as passagens de Madalena, a gente não leu aqui porque elas são conhecidas por nós e, assim, são muitas, mas parece que são sempre as mesmas, né? Aqueles pedacinhos, aquelas poucas passagens que foram registradas, mas que a gente tem aqui um legado muito grande através da obra de Chico, né? A gente vai relembrar aqui, antes de terminar, né? No Boa Nova, Jesus no Lar e no Roteiro de Jesus. A gente fica aí a dica para a gente estudar durante essa semana, durante o momentinho que a gente quiser se libertar aí, vamos fazer essa pesquisa, vamos procurar, né, mais sobre Maria, para que a gente possa se espelhar na vida dela, né, no movimento que ela fez para se libertar, nesse movimento de esperança, de alegria e de fé. Então, deixo aqui a minha dica, não, a dica de Gerson Monteiro, né, que não está mais aqui entre nós, mas que deixou essa dica para nós. Que tenhamos uma boa semana, tá? Obrigada, gente. Então, agradecemos a nossa irmã aí por essas mensagens, né, por esse estudo, que possamos aproveitar, fazer os estudos mesmo para nós mesmos, em casa, né, nos livros, né, procurando refletir melhor sobre todas essas passagens de Maria e reforçar aí esse conselho, né, essa oportunidade que tivemos de ouvir, né, esses nossos irmãos, que a mulher é um ser bem importante, né, na humanidade. Então, que a gente não fique só na cozinha fazendo comida, que a gente não fique só na vassoura varrendo. Isso, vamos estudar, vamos ouvir Jesus, né? Vamos ouvir Jesus, que afinal de contas temos aí todo esse aparato, todo esse momento de reflexões. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer por esses momentos em que aqui estamos juntos, refletindo mais, Senhor, procurando aparar assim, esses momentos nossos de reflexão, que não nos deixemos ficar sentados, Senhor, no sofá, pensativos, mas que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, que possamos avançar junto de nossos irmãos de caminhada, fazendo pelo nosso próximo o melhor de cada um de nós,
nos doarmos mais, estudarmos bastante, mas também, Senhor, colocar em prática todos esses ensinamentos. Sabemos, Senhor, que nada é fácil, todos os nossos momentos são momentos difíceis, que passamos sim por dificuldades, mas que vamos mais à frente, Senhor, receber aí essas dádivas de bênçãos de luz. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, por aqueles que aqui não puderam estar nesta noite, que possam estar recebendo todas as nossas vibrações de amor, pelos hospitais, pelos manicômios, pelas casas de detenções, pelos nossos irmãos que exercem a justiça dos homens, por aqueles governantes que assumem aí o seu momento de administração de município no nosso Brasil, que todos nós possamos envolver em nossas rogativas de amor, todos os nossos irmãos de outras nações que neste momento se degradeiam, Senhor, por coisas tão fúteis, que eles possam sentir as vibrações do nosso anjo guardião, dos nossos amigos espirituais que estão sempre trabalhando em prol do nosso planeta, do melhor para cada um de nós. Assim, Jesus, te agradecemos, agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos, Senhor, finalizar a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, envolvendo a todos que forem para o passe, que eles possam estar recebendo, através da água fluidificada e do passe magnetizado, as vibrações de amor e de reconforto espiritual. Possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, refletindo sempre, Senhor, no bem, no amor ao próximo. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. E a gente sempre lembra que o passe não é obrigatório, aqueles que estiverem bem possam ficar no nosso salão ou mesmo retornar aos seus lares. Obrigada a todos, fiquem com Deus.